Olá, bidos e idos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Obdição Literária. E na semana especial, então, do Orgulho Nerd, eu trago a recomendação de alguns livros de sci-fi nacionais. Faz tempo que eu gostaria de fazer um conteúdo voltado para os livros, então, de sci-fi nacionais. E ultimamente eu li tanta coisa interessante que eu pensei, bom, agora é o momento. Por isso eu mesclei então a lista com leituras mais antigas, algumas mais novas que eu ainda não falei em nenhum lugar sobre. E além de livros também vai ter uma seçãozinha ali no final de contos. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos nessa? Senciente nível 5. Vocês que me acompanham sabem que eu sou muito fã de carteirinha da Carol Kiovato, e Senciente nível 5 é o meu livro favorito dela, e eu posso falar que ele também é o meu livro nacional de sci-fi favorito, de tanto que eu amo esse livro, gente, vocês não estão entendendo. Sempre que é possível, então vocês vão me ouvir, aliás, falando sobre ele, espalhando a palavra desse livro. Nessa história, então, a gente conhece a Lin, que é uma capitã da Universidade da Bilgia, que está responsável por resgatar e também proteger Theo, um emissário da Lena Hatia. Ele é um preso político, mas não é qualquer emissário, gente. Ele também é o irmão gêmeo da soberana Rhea. Só que alguma coisa de muito errada aconteceu entre esses dois lugares, né? A Bilgia e a Lena Hatia. Um ruído, uma informação falsa, não foi nem falta de comunicação, né? Foi comunicação demais e tendenciosa, né? Porque quem quer que queira Theo morto também quer provocar uma guerra entre essas duas potências. E para isso, então, a informação de que Theo estava morto chegou até sua irmã, até a soberana, e ela então reagiu de forma violenta. A Lin, além do próprio Theo, só pode contar com a Nyx, uma inteligência artificial bastante misteriosa, que tem capacidades assim incríveis. Será que ela é mesmo confiável? A Universidade da Bilgia é um sistema que avalia os diversos povos conforme seus níveis de senciência. E é muito interessante como esses níveis são testados. Intrigante também. Eu confesso para vocês que eu subestimei demais esse livro. Isso porque ele é tão pequenininho, gente. Ele tem menos de 200 páginas, tem 170 páginas mais ou menos. Mas é redondinho, perfeitinho e tem de tudo. É um space opera com muitas cenas de ação, tem tramas políticas muito bem elaboradas, né? É sexy e também nos coroa com uma baita reflexão sobre empatia. O texto final da Cláudia Fusco é um deleite. Eu diria que esse é o meu tipo de livro favorito, né? Que eu busco sempre ler. Que quando eu abro uma página, é esse tipo de livro que eu espero encontrar. Para além de todos os pontos positivos que eu já citei, ele também é esperançoso, e é sobre isso. Da mesma forma que a gente precisa revisitar os conflitos do passado, entender a complexidade do presente, também precisamos sonhar e esperar melhor do futuro, né? Sentir coisas boas lendo sci-fi. Que delícia de livro, gente! 2. Olhos de Pixel. Olhos de Pixel, então, foi o último livro que eu finalizei de sci-fi. Foi ainda esse mês. E que leitura boa, gente! Uma das melhores do ano, sem dúvidas. Por mais que eu tentasse segurar ali as expectativas, saber que esse livro foi o vencedor, né, de uma das categorias do Prêmio Jabuti de 2022 não ajudou muito. Mas, felizmente, isso não prejudicou a leitura, porque ela é muito gostosa. Então, vamos lá. Depois que Nina, uma Ruth do submundo de Curitiba, Ruth, no meu entendimento, não chega a ser um fora da lei, mas fora dos padrões, né? Porque, por exemplo, quase todo mundo desse mundo nasce com um implante no cérebro que te dá certos acessos como se sua mente fosse um
computador, né? E quem faz root meio que fica responsável pelas próprias configurações, podendo acessar coisas legais também, né? Fazer certos tipos de trabalhos. Acredito que seja isso. A Nina, então, ela é detida pela polícia. Ela e seus amigos, Isa e Tera, se veem obrigados a trabalharem para um sistema que os maltrata, em troca de vagas para o Paraíso, uma colônia chamada Shenji, exclusiva para os Roots, o local que ela sonha poder enviar o seu filho, e com isso reconquistar ele também, né? Porque eles têm uma relação bastante conturbada. Trabalhar para a polícia não vai ser nada fácil, fica ainda pior quando eles descobrem que o verdadeiro mandante da missão é a Santa Igreja de Salomão, que, para falar a verdade, está cada vez mais próxima de deter o poder absoluto dessa sociedade aqui, né? No entanto, as coisas ameaçam mudar quando outra pessoa entra no jogo, disposta a oferecer uma recompensa ainda melhor. Os personagens são extremamente cativantes. Eu fiquei surpresa como o autor conseguiu trabalhar bem eles, né? Da consistência, trabalhar até mesmo o personagem de alguns, como o da Nina, né? Em tão poucas páginas. O mundo é uma delícia, extremamente criativo, e as críticas são pontuais sobre temas que realmente nos assombram, como o controle, então, desenfreado da igreja, o racismo e entre outros preconceitos. Tem um plot twistzinho, assim, na medida. E, sério, gente, que livro gostoso, divertido. Recomendo muito para vocês também. 3. O Último Ancestral. Essa também é uma leitura quentinha que eu realizei há pouco tempo e eu surtei tanto com o universo desse livro. Ele usufrui demais da estética do afrofuturismo e constrói um mundo que faz referências tanto à cultura quanto às religiões de matriz africana do Brasil. Aqui a gente tem o Elia, que é um jovem que faz parte de um esquema de roubo de carros bastante perigoso, né? Porque ele mexe diretamente com a elite branca desse lugar chamado Nagaste. Em Obambo, lugar onde ele mora e se esforça para proteger a sua irmã mais nova, Hannah, é onde toda a população negra foi segregada, uma espécie de comunidade ali, né? Só que mal ele sabe, porque quem protege ele de verdade o tempo inteiro ali é a Hannah. É muito engraçado isso. O distrito de Nagaste, então, é dominado por Sigens, que são seres metade humanos e metade máquina. São híbridos, né? Que há algum tempo, então, sustenta uma violenta hierarquia racial, no qual também erradicaram todas as religiões. E esse é um ponto interessante da história, porque eles colocaram todas as religiões aqui no mesmo barco, no mesmo patamar, para erradicar todas as fés de modo geral. Ele começa, então, a ter algumas visões. Uma em especial é bastante violenta, quando ele é interceptado, então, por Moss, que é uma espécie de oráculo e também sacerdotisa, que todos esperavam, assim, que tivesse morrido há séculos. Ela dá um recado, então, a Elia, dizendo que ele é o último ancestral e precisa se preparar para lutar contra uma força muito poderosa que está por vir. Eu amo que esse livro oferece duas grandes ameaças e entrelaça muito bem elas, né? Fazendo delas uma só guerra, que são entre o povo Sigen, essa raça, né, que segregou o povo negro e erradicou a fé, e também o Assabonsan, essa força, essa entidade que Amós disse pro Elia. E como eu falei para vocês, né, eu gosto muito da construção desse universo, como eles utilizam certas referências para criar ela. O autor bebe muito do folclore africano aqui também. Eu tenho ressalvas, infelizmente, né, com exceção de um personagem que foi muito bem desenvolvido. Ele tem camadas, ele não é confiável, ele tem suas motivações. Ele é bastante real, assim, eu achei ele bem complexo. Eu não consegui me conectar tanto aos demais personagens. Isso acaba sendo crucial para mim, porque eu valorizo muito essa conexão minha com eles. Então foi uma pena. E eu acho que o final fica devendo um pouquinho também. Mas, no geral, é uma jornada muito interessante. O ritmo é absurdo. Parece que o desfecho já começa na metade do livro, porque dali até o final é só pauleira. E eu fiquei muito curiosa para conhecer mais obras do autor. Se você curte esses elementos, então, com certeza essa indicação é para você. 4. Ninguém nasce herói. No Brasil futurístico, o
país vive uma ditadura fundamentalista governada por um fanático religioso que é chamado de o escolhido, que rege com o discurso de elevar os valores da família tradicional. A liderança, então, desse escolhido incitou ódio de grupos extremistas que procuram fazer justiça com as próprias mãos àqueles que ameaçam, então, essa conduta imposta pelo presidente. Com isso, quem sofre são as classes de minorias sociais que não perdem só a liberdade de expressão, mas também o direito de viver. Nessa história, então, a gente acompanha Chuvisco, um tradutor que vive na cidade de São Paulo, e ao seu modo, junto com seus outros amigos, eles tentam fazer a diferença através de pequenos atos de manifestações, né? Distribuindo livros que foram banidos pelo governo, para incentivar a leitura e talvez despertar em outras pessoas o mesmo sentimento, né? O sentimento de fazer a diferença de alguma forma. Ele tem um transtorno que é denominado como catarse criativa, que diante de uma situação difícil, ele cria uma realidade paralela, uma dimensão às vezes pior, né, e mais cruel, fazendo com que a realidade não pareça tão ruim assim, né? E é através dessas catarses que o Chuvisco se fortalece, veste sua armadura e encontra coragem, então, para enfrentar os seus inimigos. Essa é uma história que mostra pra gente o cotidiano difícil de pessoas comuns, sempre lutando e acrescentando pequenas vitórias. São essas lutas e vitórias que fazem, então, dessas pessoas heroínas no dia a dia. E é uma história com uma carga emocional muito grande. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada quando eu li. E, gente, o melhor, eu li ela há uns bons anos. Lembro que eu li e fiquei assustada, porque ela mexia muito com um medo muito grande do que poderia estar por vir, né? Se eu não me engano, eu li esse livro em 2016 ou 2017. E hoje, quando eu lembro, fico surpresa, né? Pela destreza do autor de enxergar o que estava ali bem diante dos nossos olhos, né? Mas ainda assim, era difícil de ver ou aceitar. E é um livro muito bom e super diferente, que mexeu muito quando eu li. Eu tenho curiosidade para reler ele agora, né? Depois de tudo que aconteceu, depois desse governo desastroso que a gente passou e tanta coisa difícil que a gente passou, eu tenho curiosidade para reler, mas eu sei que pode ser um pouco difícil, mas eu fico super curiosa, principalmente porque o autor previu muita coisa ali. Bom, as minhas duas últimas recomendações não são livros, mas de contos. Eu vou roubar um pouquinho aqui com vocês, mas eu prometo que vai valer a pena. O primeiro, então, é Temos Nosso Próprio Tempo, da Lili Lua. Foi simplesmente, assim, uma das melhores histórias que eu li ano passado. Eu confesso, bem confessado, que eu não esperava muito dele, porque eu já tinha lido outro livro da autora e não gostado muito, mas ele é tão bem escrito, tão bem construído, sabe? Tão redondinho. Eu fiquei muito feliz de ver a evolução da autora, também por mim, por ter lido uma história tão boa. Aqui a gente conhece a Vera, que descobre que gosta de garotas também. Só que antes de se render a esse sentimento, que tem um nome, ela precisa lidar com alguns perrengues e sentimentos da vida pessoal, como a ausência da mãe e a presença de um namorado ou ex-namorado abusivo. Então, como vocês podem ver, essa é uma história com romance sáfico e também aqui vai o elemento de sci-fi, que é utilizado de forma muito elegante, viagem no tempo. Vão por mim, gente, só vão. E para finalizar, então, a última indicação é de Ovanoides, da Patrícia Baikal. Essa é a mesma autora de Mulher com Brânquias. E esse já é um conto estranho, que gera desconforto, só que eu sei que eu fiquei pensando nele por um bom tempo. Ainda penso. A gente conhece uma mulher que vive dentro de uma cápsula metálica, como se fosse um ovo mesmo, e raramente tem contato com o mundo externo. O seu mundo é ali dentro daquela cápsula, daquele ovanoide. Mas, certo dia, a cápsula se abre e não se fecha mais, obrigando ela a sair e lidar com o mundo externo. O conto ele é bem pequenininho, tem 16 páginas e o final é bem surpreendente. E como eu falei, te deixa pensando então nessa história por dias.
Bom, esse foi um episódio especial, né? Porque, como eu falei pra vocês, nós estamos na semana do Orgulho Nerd. Eu não sei quando você vai escutar, então, esse episódio, mas saiba que foi um momento especial aí. Estou postando alguns conteúdos, inclusive especiais, aqui no podcast, de vídeos que eu já postei, então, lá no YouTube. Mas me segue também no Instagram. Nesse momento, eu estou fazendo um desafio de 7 dias, então, de conteúdo sobre sci-fi também. E está muito divertido, um desafio mesmo, gente. Quero saber de vocês, então, agora. Me indiquem livros ou contos de sci-fi nacional. Eu vou adorar, como sempre. E quem sabe mais pra frente eu consigo trazer mais recomendações para vocês. Lembrando que vocês podem ficar à vontade para sugerir algum conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui, de ouvir por aqui também. Tem Novembro de Sci-Fi aí à vista, que promete muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado, então. Se você está me ouvindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Eu ando postando não só podcast, mas pelo menos uma vez por mês eu quero postar um vídeo também. E se você está me ouvindo pelo Spotify, não se esquece de curtir, deixar a avaliação aí do podcast e, claro, compartilhar os episódios então para os amigos. Até o próximo!